Meus amados irmãos, nós estamos nesse mês de março aprendendo sobre o discípulo. Então a série é sobre o discípulo. O que a Bíblia tem para falar para nós, nos ensinar acerca desse assunto, porque a grande marca de um filho de Deus, de um discípulo, é se tornar semelhante ao seu mestre. Nós temos aprendido isso culto após culto aqui. Como filhos de Deus e discípulos do nosso Senhor, nós devemos andar como Ele andou. Então, se essa é uma comissão divina para mim e para você, nós precisamos botar força nesse processo. Nós precisamos nos engajar nisso. Nós precisamos gastar tempo e energia nessas coisas. Nós precisamos nos transformar, nos tornar mais parecidos com Jesus. Porque o amor a Deus, biblicamente falando, ele não é definido apenas por devoção. Na verdade, a Bíblia deixa claro que se amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, nós o obedecemos, nós nos submetemos ao Senhor. Então nós precisamos, como eu falei, botar força nisso. E essa transformação, ela é progressiva, ela é uma jornada, e nessa jornada, Deus usa muitas coisas para nos transformar. Deus, Ele intencionalmente está trabalhando no meu e no seu caráter, na minha e na sua mentalidade, e uma das coisas que Deus usa para trabalhar em mim e em você, são pessoas. Amém ou não, gente? Deus usa os irmãos, pessoas, diariamente, para transformar a minha e a sua vida. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje uma palavra muito pastoral, tá bom? Uma palavra muito pastoral, por isso eu peço que você abra o seu coração, que você deixe o Espírito Santo falar com você, porque essa palavra, ela reflete também muito daquilo que nós temos construído aqui na Vine. Os relacionamentos, meus irmãos, são instrumentos nas mãos de Deus para que nos tornemos mais parecidos com Ele. E para começarmos aqui de fato essa mensagem, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Abra comigo, João, capítulo 15. Então o texto diz assim, o Senhor dizendo: eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 4, o versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Então, meus amados irmãos, aqui em João 15, o próprio Senhor usa uma metáfora, e nessa metáfora ele fala sobre 3 personagens e 2 relacionamentos. Então os personagens aqui, eles são Jesus, que é a videira, o Pai, que é o agricultor, e nós, que somos os ramos. Então basicamente ele fala da nossa relação, porque como nós somos os ramos, da nossa relação com o filho e com o pai, e aqui ele fala sobre cortar, ele fala sobre limpar, e obviamente nós precisamos botar força no nosso relacionamento com Deus, porque sem um relacionamento com Deus não tem como nós produzirmos fruto. O fruto não vem de nós mesmos, mas o fruto é uma extensão natural, é um processo natural daquele que está conectado à videira. Mas esse texto, ele também fala sobre os ramos, e ele fala
se não direta, indiretamente sobre o relacionamento nosso enquanto irmãos. Como assim, pastor? Para você entender isso, você precisa entender um pouco da dinâmica da videira. Então a videira, ela é uma trepadeira, ou seja, para ela crescer, ela precisa de apoio, apoio para ela crescer, para ela alcançar a luz do sol, para que todo o processo ali de fotossíntese, enfim, possa se concretizar, para que a videira possa dar frutos. O detalhe na videira é que seus ramos, eles são finos, e eles são flexíveis, logo, eles não conseguem se manter sozinhos. Então, parte do processo de crescimento e para a sustentação do fruto da videira, é eles inclusive se conectarem ou se entrelaçarem uns com os outros. Não apenas estarem ali conectados a um arame, a uma estaca, enfim, a uma cerca ou qualquer coisa que sirva de sustentação para que ela possa crescer. Mas os próprios ramos, eles se entrelaçam entre si. E eles se entrelaçam para que possam crescer, alcançar a luz e frutificarem. Um outro detalhe importante na videira é que quando ela está carregada de frutos, os cachos de uva podem pesar de tal forma que os ramos se inclinem, se curvem e cheguem até a se quebrar. Então por isso que os ramos se entrelaçam para sustentar o fruto. E essa dinâmica de João 15 ela é muito linda, porque ela trata desses dois relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos, eles são complementares entre si. Então nós estamos conectados à videira que é Cristo, mas nós também estamos conectados aos outros para que possamos frutificar. E o detalhe interessante é o versículo 8 de João 15, onde ele diz que o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Então, para darmos fruto, para caminharmos como discípulos de Jesus, nós precisamos estar conectados com o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer, mas também precisamos estar conectados com os nossos irmãos, para que possamos receber apoio, suporte e nos tornarmos de fato discípulos do Senhor. Então escute, meus amados irmãos, um ramo sozinho muitas vezes vai ter dificuldade de suportar o fruto, de sustentar o fruto, de chegar até o fim do processo de maturação. Isso mostra o que nós estamos falando aqui hoje, o poder dos relacionamentos. Escute, meus irmãos, a vida espiritual ela não é feita para caminharmos em isolamento, sozinhos. Porque sozinhos, à semelhança dos ramos da videira, nós podemos quebrar. Sozinhos, nós dificilmente chegaremos no lugar onde nós iremos receber essa luz do Senhor. E essa verdade nos ensina, que nós estamos tratando aqui de João 15, nos ensina duas coisas poderosas. A primeira é a comunhão, o auxílio, o apoio, o encorajamento, o exemplo de outros, nos ajudará a chegar em lugares que nós nunca chegaríamos sozinhos. Porque esse apoio, essa sustentação dos ramos também entre si, faz com que nós consigamos frutificar plenamente. E a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que a comunhão é proteção e força para as pressões da vida e para o dia mau. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos um dia não somente mau, mas um dia super mau. Certa vez eu, passando por uma crise em meu interior quanto ao ministério, liguei para 2 pastores amigos. E eu sou uma pessoa muito analítica, então penso bastante. E naquele dia eu olhei para minha esposa e falei, eu não quero mais ser pastor. Eu não quero, não aguento mais. E eu comecei a pensar em outras coisas, comecei a cogitar outras coisas na minha vida.
E graças a Deus que um dia eu queimei minhas carroças, e isso me ajudou a permanecer. Mas mal naquele dia, liguei para 2 amigos, e eu falei, cara, seguinte, tô pulando fora, não quero mais, não aguento mais. E um desses amigos falou para mim, calma cara, não toma decisão precipitada, né? Respira, relaxa. E o outro falou assim para mim, cara, mas espera aí, você descansou? Eu falei, como eu vou descansar? Olha como eu estou. Mas aqueles pastores amigos me ouviram, serviram ali de auxílio, me encorajaram, e aquele dia passou. Aquele dia passou. A grande pergunta é, e se eu não tivesse esses amigos, e se eu não tivesse essas pessoas com quem contar? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sou pastor, eu estou cansado de ver gente desanimada, desistindo. Sabe por quê? Porque não se abre para ajuda, não tem com quem contar, ou como eu disse, não se abre para ter alguém com quem contar, ou vai falar com quem não devia. Vocês estão aqui ou não? É instrução bíblica. Você não precisa ser forte em todo o tempo, ou melhor, deixa eu refazer minha fala, você precisa ser forte, mas você precisa entender que existirão momentos que você estará sujeito às intempéries da vida. Então, nesse dia, eu vi Gálatas 6:2 se cumprindo na minha vida. Diz o texto, Gálatas capítulo 6, versículo 2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Essas cargas, elas falam de fardos pesados, de coisas difíceis de carregar sozinho, de momentos desafiadores. É como se o Senhor, nós, enquanto ramo da videira, esperasse um determinado fruto, só que aquilo está pesando, aquilo está difícil. Então o Senhor te conecta com outro ramo, para que aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, se cumpra. Então o que o texto está dizendo é, sirva de suporte para alguém, ore por alguém, ajude alguém, mas também seja humilde o suficiente, para reconhecer que você também precisa de ajuda. Seja humilde o suficiente para pedir, para alguém orar por você, para buscar conselho e ajuda de alguém. Porque Paulo está falando aqui que é dessa forma que nós cumprimos a lei de Cristo. Que lei de Cristo? A lei do amor. Então, quando nós damos suporte, quando nós recebemos suporte, nós amamos, porque, amados, escute, ninguém é autossuficiente. Escute. É impossível você caminhar sozinho a jornada com Deus. Escute o que eu estou dizendo. Uma hora ou outra você vai perceber isso. Em algum momento da sua jornada você vai chegar numa conclusão, e a conclusão é, eu preciso de alguém. Então nós precisamos estar conectados à videira, esse é o relacionamento principal de João 15. Mas nós também precisamos estar conectados uns aos outros. Todos aqui já ouviram a parábola da ovelha perdida, né? E é muito interessante esse texto, porque Lucas 15, 1-7, vamos ler aqui para a gente extrair uma lição desse texto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Aí Jesus começa, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a nos ombros cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7, digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende,
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esse texto é um texto lindo, muito conhecido, mas a pergunta que nós precisamos fazer é: por que o pastor dessa parábola abandona todas as 99 para ir atrás de uma, se essas 99 poderiam se perder? Agora, sozinhas, vamos dizer assim. É claro que esse texto é uma parábola, então é uma metáfora, é uma maneira metafórica de explicar um princípio. Uma alma tem valor imensurável. Então não importa se são 100 ovelhas, 10 ovelhas, 15 ovelhas, 1000 ovelhas, 5 milhões de ovelhas, uma ovelha, uma alma tem valor imensurável. Ok? Agora, é claro também que o pastor, ele não deixaria as 99 de maneira imprudente. Eles não as deixaria vulneráveis. Mas a aplicação prática que eu quero fazer quanto a nós, pensando em nós enquanto ovelhas, é: o pastor, muitas vezes ele pode abandonar os 99 irmãos e ir atrás daquele que está perdido. Sabe por quê? Porque esses 99 têm um ao outro. Tem um ao outro. Tem um ao outro. Estes têm com quem contar. Essas 99 ovelhas estão juntas. O outro está sozinho. O que eu estou tentando te dizer? Nós precisamos uns dos outros. Você pode estar dando glória a Deus por essa palavra, falando: pastor, é isso, eu gosto de gente, aleluia. Ou você pode estar falando: misericórdia, por que eu vim nesse culto? Eu só queria estar quieto no meu canto e não ter que falar com ninguém. Porque tem gente que é assim: pastor, se eu precisar não dar bom dia, eu não dou. Se eu precisar chegar depois, sair antes, para mim é melhor. Ok, essa é a sua personalidade, mas a despeito da sua personalidade, se abra um pouquinho. Por mais que você não seja uma pessoa muito sorridente, muito, como que fala? Simpática. Se esforce, mostre pelo menos os dois dentro da frente assim: oi, bom dia. Eu não estou falando disso, tá, gente? O que eu estou dizendo é: independente do seu jeitão, nós precisamos uns dos outros. E é muito interessante porque, para mim, nas escrituras, a forma mais clara que isso é expressado e trabalhado é quando Paulo, obviamente, fala aos Coríntios. Porque nos versículos 20 e 21 de 1 Coríntios 12, Paulo diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então ele está dizendo assim: o corpo é um só, a igreja de Cristo é uma só. Só que essa igreja ela é composta de muitas pessoas, muitos membros. Só que ele diz, olha lá no versículo 21, ele diz: os olhos não podem dizer à mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: eu não preciso de vocês. O que a Bíblia está dizendo é: não importam as características, não importam qual é o seu dom, o que importa é nós precisamos uns dos outros, porque nós somos diferentes e nos complementamos entre si. Esse texto mostra que Deus nos fez não autossuficientes, mas interdependentes. E nós precisamos uns dos outros não apenas para que possamos suportar o dia mal, mas nós precisamos uns dos outros para progredirmos espiritualmente. Olha que interessante, quando Paulo está trazendo ordem sobre os dons, no meio dessa instrução, ele traz um princípio, versículo 26 de 1 Coríntios 14. Quando se reúnem, olha lá, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro traz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Então olha que interessante, ele está falando no meio do corpo, um tem um salmo, um canto, um poema, uma expressão de adoração, um outro ensina, o outro traz revelação, o outro fala em línguas e o outro revela o mistério. Olha lá que coisa boa. Ou seja, ele está dizendo, Deus fez cada um de um jeito e habilitou as pessoas com dons diferentes, porque é dessa forma que nós crescemos. Então, se eu ando só com a galera que propaga salmos, me falta ensino.
Se eu ando só com as pessoas que propagam o ensino, talvez me falte o aspecto profético. Se eu ando só com o profético, me falta equilíbrio do ensino, e por aí vai. Então ele está dizendo, nós precisamos uns dos outros, nós aprendemos uns com os outros. Então, através da nossa convivência, eu aprendo coisas com você, você aprende coisa comigo. Quando você vê, por exemplo, um irmão adorando, você aprende como adorar. Você se lembra quando você chegou na igreja? Você ficava observando tudo, sim ou não? Quando eu vi a primeira vez alguém orando em línguas, que trem é esse? Que coisa maluca, que doideira. E aí você começa a entender. Aí você vem no culto, você não sabe se você faz assim com a mão, ou se você fecha a mão, ou se você ajoelha, ou se você ergue as mãos. Por que ergue as mãos? Ou por que alguns ficam com o braço para trás? Por que fecha os olhos? Você não sabe, só que você está observando. E aí você começa a aprender a adorar. Você começa a aprender como interage com o Senhor. Aí um dia você entra na igreja e você sabe que aquele irmão que está perto de você está passando por dias difíceis. E mesmo passando por dias difíceis, ele ergue as suas mãos e adora o Senhor, o Rei dos Reis. Então você aprende não apenas agora a adorar, mas você aprende na prática que Deus é digno de adoração a despeito dos dias difíceis. Então nós aprendemos uns com os outros. Você está na célula, aí você aprende com o seu líder, você aprende com outro irmão. Entenda, queridos, comunhão produz crescimento espiritual. E eu não estou falando comunhão que você precisa viver na casa do outro. Eu estou falando, você precisa se relacionar com alguém, com pessoas. Porque se Deus desenhou o corpo de Cristo para ser dessa forma, se eu não estou conectado com gente, de alguma forma, eu vou ter falta em alguma área. E aqui está o ponto que nós entendemos de João 15, porque escute, a vida que vem da videira, escute isso, ela encontra os ramos. E essa vida que vem da videira e encontra os ramos, permite que os ramos se entrelacem, ou melhor, a partir desses ramos que receberam a vida de Deus, outros ramos menores nascem. Então a origem, o que produz crescimento, é o que vem da videira. Contudo, por meio de onde isso flui, é dos ramos. É dos ramos. Dos ramos surgem outros ramos. Da vida que vem da videira, o fruto é produzido no ramo. Então escute, meus amados irmãos, na comunhão há um fluir da vida de Deus. Na comunhão, a vida de Deus é compartilhada. No relacionamento, nós crescemos uns com os outros. Para perceber. Muitas vezes nós pensamos e criamos uma expectativa de que Deus vai nos responder orações, de que Deus vai nos instruir por meio de formas sobrenaturais. E aí nós esperamos que um anjo desça no seu quarto, aí você está lá orando, aí vem aquela ventaninha, aí abre a janela do seu quarto, a cortina mexe assim, aí vem um anjo brilhando, aquela voz do Cid Moreira e fala com você. Sabe como muitas vezes Deus responde às suas orações? Através da pessoa do seu lado, através do testemunho de alguém, através do exemplo de alguém, através do comportamento de alguém. Escute, Deus, Ele não está fechado em uma caixinha e responde às nossas orações da forma que nós achamos que Ele deve responder. Ele responde de maneira sobrenatural? Sim. Ele responde por meio de sua palavra? Com certeza. Mas Ele também usa pessoas. E quando eu falo de usar pessoas, eu não estou falando num aspecto profético se movendo em um dom. Eu estou falando por meio de coisas normais. Eu já fui encorajado, sabe pelo quê? Por testemunho de pessoas que perseveraram em algo por muitos anos. Aí a pessoa está lá sofrendo, chorando aos pés da cruz, clamando ao Senhor.
e mal sabe ela que a história que ela tem construído com lágrimas tem edificado corações. Escute o que eu estou te falando. Então a vida de Deus, ela flui por meio de alguém, ela flui no meio de conversas normais e de situações do dia a dia. E nós temos construído algo aqui assim. Por isso que meia hora antes do culto nós temos ali o Connect. Você chega antes, toma um café, a gente troca ideia, a gente bate um papo, toma uma soda, a gente tem um tempo junto. Por isso que nós temos as células, porque é nesse partilhar, nos ministérios, as pessoas crescem. Pensa você que ingressou, por exemplo, no ministério, está no ministério, quanto você já não cresceu por estar conectados com outras pessoas? Olha que interessante que Paulo disse, Efésios 4,16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ok? Versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quando nós estamos conectados uns aos outros, o Senhor opera crescimento, o Senhor nos amadurece. Ele nos amadurece quando nós observamos os outros, Ele nos faz crescer quando nós somos encorajados por testemunhos, Ele inclusive nos ensina por meio dos conflitos que possam existir entre nós. Então, se essa unidade ela produz suporte para o dia mal e crescimento espiritual, eu posso concluir que o isolamento é um grande perigo, sim ou não, igreja? É um grande perigo. O isolamento é um dos grandes perigos para um filho de Deus. O escritor de Provérbios deixa isso claro, Provérbios 18:1, olha lá, Provérbios 18, versículo 1, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria, olha lá, olha o que o texto está dizendo, nós estamos lendo um texto de sabedoria, Provérbios, e ele está dizendo, o solitário se opõe à verdadeira sabedoria. Opa, peraí, se isolar-se não é bom, eu preciso tomar muito cuidado quando situações e qualquer outra coisa tente me tirar dessa conexão, porque nós achamos, como eu falei, que o fruto ele vem apenas por estarmos conectados com Deus, e exatamente, vem disso, mas para que possamos sustentar o fruto, nós precisamos ou precisaremos de outras pessoas. Então quero falar com vocês aqui sobre alguns dos problemas do isolamento. E o primeiro problema do isolamento é: o isolamento promove o enfraquecimento da fé. Porque escute, aqui é uma igreja, é um espaço, é um templo, mas Deus não habita dentro dessas quatro paredes, Deus habita em nós, amém ou não? Ele habita em nós, mas aqui é o ambiente onde nós nos reunimos para nos encorajarmos mutuamente, para que aprendamos uns com os outros, ou seja, esse ambiente, ele te aproxima de Deus, porque aqui os irmãos se reúnem. Então se você se isola da comunidade, a consequência é o enfraquecimento da fé. Esses dias, meus irmãos, eu li uma reportagem, eu trouxe até no discipulado, terça-feira, sobre isso, que foi muito legal. Quem estava no discipulado? Foi bênção ou não, gente? Foi muito bênção, amém? Eu li uma reportagem que dizia 66% dos jovens de 18 a 22 anos abandonam a igreja por um período quando ingressam na faculdade. E um dos motivos dessa desconexão, ou o principal motivo, é a mudança na rotina. É a mudança na rotina. Agora deixa eu trazer uma reflexão para vocês aqui sobre isso. É claro que quando você ingressa, por exemplo, na universidade, principalmente se você está fazendo presencial,
muda toda a sua vida, toda a sua logística. E às vezes, a pessoa não se desconecta da igreja local por mal. Muitas vezes até a conta na cabeça dela é: eu não estou me afastando de Deus, eu não estou indo para o mundo, eu não estou agora vivendo no pecado. Mas a grande questão é: você está se desconectando de um ambiente onde Deus está trabalhando a nossa fé, nos fortalecendo e nos fazendo crescer. Então a recomendação que eu te dou é: ajuste a sua agenda para que você, de alguma forma, em alguma coisa que a igreja promove, você consiga estar em contato com os irmãos. Porque os dados são claros. Vai acontecer um enfraquecimento da fé. Nós somos influenciáveis, meus amados irmãos. Escute, nós precisamos nos manter em contato uns com os outros. É aquela famosa metáfora, assim como se você estiver fora do braseiro, você vai parar de queimar. E esse é um fato, você precisa estar junto com gente. Segunda coisa que o isolamento promove, e eu já falei sobre isso, mas quero só reforçar algo aqui, é a falta de crescimento espiritual. Quando você está na igreja, vindo nos cultos, você é tirado da zona de conforto. Então você vem na escola bíblica, por exemplo, você é encorajado a estudar mais. Você vem no Pray, que é uma reunião de oração, você é encorajado a orar. Você vem no culto, você é encorajado a praticar aquilo que está sendo exposto no momento da palavra. Você está no momento de oferta, você é encorajado a ofertar. Agora, se nós não estamos expostos a isso, a consequência é: isso vai deixar de alguma forma de ser importante. Então escute, quando você está conectado com gente, você é encorajado a crescer espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 27:17, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Se você parar e observar, seja analítico e franco e sincero, pare e avalie a vida daqueles que estão parados nas suas práticas espirituais. Deixaram de congregar, deixaram de buscar a Deus, deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia. Sabe o que você vai perceber? Por mais que essa pessoa possa estar em outras áreas muito bem, espiritualmente ela está mal. A igreja primitiva, meus amados irmãos, é um excelente exemplo de como a comunhão e a unidade no corpo são essenciais para o crescimento espiritual. No livro de Atos deixa claro que eles colocavam força em estar vinculados, aprendendo os ensinos dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Eles viviam juntos, eles compartilhavam o que tinham, eles estavam em oração uns pelos outros, e sabe qual era o resultado? A igreja crescia. Olha que bênção, meus irmãos. Terceiro problema do isolamento: desconexão com a comunidade local. Olha como Satanás age. Aí você às vezes está plantado onde Deus te quer, seja na Vine, em qualquer outra igreja, você está lá plantado onde Deus te quer. E aí você se desconecta dos irmãos. Passa um tempo, você volta para o culto, volta para a célula, e a sensação que você tem é: puxa, sei lá, mudou, são outras pessoas, outras situações, o ministério era assim, agora é assado. Sabe qual a sensação que as pessoas normalmente têm? É uma sensação errada. Ai, não é mais o meu lugar. Um monte de minhoca entra na cabeça, e a pessoa daqui a pouco está desconectada do lugar que Deus a colocou. Então o que nós precisamos fazer, meus amados irmãos? Nos esforçarmos para cultivarmos relacionamentos. Amém ou não, gente? Agora é aquela hora que você podia procurar alguém e falar: você está ligado, né? Daqui a pouco tem almoço, né? Você tem coragem de falar: é hoje que você vai me pagar o... Pode ser uma picanha, pode ser um churrasquinho, sim ou não? Oh, glória, né? Mal passada, pelo amor de Deus, carne mal passada. Você conhece a carne endemoniada?
O que é carne endemoniada? É aquela carne que está tão passada que ela envergou, irmão, parece que demoniou a carne assim, ó. Torrou a carne, ela vai envergando assim. Irmão, não coma, o demônio está ali. Está dentro ali daquela carne. Agora a carne mal passada é vida, irmão. Flui a vida, assim. Aleluia, do boi, da vaca, sei lá, da onde. Deixa Deus te usar, varão. Você vai ser usado para abençoar alguém, aleluia. Outra coisa, o texto de Provérbios fala que o isolamento, ele promove o egoísmo. Escute isso aqui, isso é muito interessante. O isolamento, ele fortalece o egoísmo, sabe por quê? Porque nos impede de fazer o que Jesus nos ensinou, servir ao próximo, amar ao próximo. Sabe por quê? O isolamento põe foco só em você. Porque, escute, quando você vai, por exemplo, para uma célula, você não vai apenas para ouvir, você vai para dar. Amém ou não? Você vai para compartilhar, você vai para contar as suas experiências. Quando você está servindo no ministério, você está usando dos dons que Deus te deu para abençoar alguém e exaltar o rei. Você dá. Agora o isolamento, ele promove o egoísmo, porque nós passamos a investir apenas em nós. Para mim não é conveniente fazer isso, então não vou fazer, porque para mim é assim. Só que, olha que interessante, Provérbios 30:15, a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Dá e Dá. Olha que interessante que Deus está falando. A sanguessuga, ela nunca se contenta. Da mesma forma, uma pessoa egoísta, ela nunca está satisfeita. Ela quer que tudo seja feito para ela e do jeito dela. O egoísta, ele não se torna um cooperador, ele se torna um crítico. E o que o Senhor está nos ensinando é: abençoe alguém, sirva alguém. Porque quando nós escolhemos viver de maneira egoísta, ignorando a necessidade dos outros, nós estamos tendo essa mesma atitude. Atos 20:35, o texto ali relata um dos ensinos de Jesus, que é o seguinte: é melhor dar do que receber. Mais uma coisa aqui que o isolamento promove: o isolamento promove o aumento da tentação e a vulnerabilidade ao pecado. Gente, eu estou careca de saber já. E esses dias meu pai mandou para mim no WhatsApp uma mensagem, sei lá, foi um desses dias da semana aqui: feliz dia do careca. Acredita? Onde que eu cheguei, cara? Onde que eu cheguei? Receberam feliz dia do careca, misericórdia. Mas, gente, quantas pessoas nós já não vimos? Não, eu vou dar um tempo, eu isso, eu aquilo. Sabe o que acontece? A pessoa vai se enfraquecendo na fé, ela vai ficando vulnerável ao pecado, e quando você menos espera, essa pessoa voltou a ter práticas que ela há muito tempo não tinha. Gente, por isso que é uma palavra pastoral, a gente está conversando aqui nessa manhã. Não dá para a gente ir contra a sabedoria da Bíblia, amados. Olha o que diz Eclesiastes 4, 9 e 10. Responde a isso: é melhor serem 2 do que 1. Olha lá, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá ninguém que o levante. É Bíblia. Lucas 10, versículo 1. Olha como o Senhor enviou os seus. Ele enviou de 2 em 2. E certamente um dos propósitos era esse auxílio mútuo, esse fortalecimento, essa cooperação para o trabalho, para o ministério. O que a gente percebe aqui? Caminhar junto com alguém torna o seu fardo mais leve. Por isso que a Bíblia, ela trata muito, Paulo falando aos Coríntios, por exemplo, a unidade da igreja. Porque se essa unidade ela é quebrada, um grande problema acontece.
Se você não está conectado com alguém de Deus, você deixa de crescer. E muitas vezes, dependendo de quem você está conectado, e você não consegue mais ser luz, você começa a ser influenciado negativamente. Então você está aqui com os irmãos, crescendo, aí você vai lá fora e você se conecta com seus amigos que não conhecem Cristo, para que você seja a luz, e não para que as trevas do mundo encontrem espaço no seu coração, porque nós somos influenciáveis, amados irmãos. Eu li uma reportagem, um pedaço de uma reportagem, que mostrava, escute, 5 crianças brincando de ser traficante, como se fosse uma boca de fumo, tipo com as armas, com as drogas. Aí você fala assim: que absurdo, pastor, como que uma criança brinca disso? Será que ela não sabe que é crime? Será que ela não sabe que é socialmente reprovável também? Acontece que no ambiente que essas crianças estão inseridas, aquelas pessoas são as suas referências. E eu te pergunto, quais são as suas? Talvez nós não sejamos crianças, e a gente tem um discernimento maior das coisas da vida, mas escute, se nós não estivermos conectados com as coisas de Deus, e com pessoas de Deus, a probabilidade de nós cedermos em algum momento, ela é grande. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se isolar é pior. Eu já vi pessoas falando assim: pastor, eu vou me isolar porque eu não estou conseguindo me posicionar. Pelo amor de Deus, é o contrário. Agora que você precisa de ajuda, que você precisa que as pessoas te abracem, que os líderes te acolham, é agora que você precisa de instrução e de oração. Mais uma coisa, o isolamento promove a falta de sabedoria. Falta de sabedoria. O isolamento te impede de receber a sabedoria necessária, porque Provérbios 11:14 diz: não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas onde há muitos conselheiros, há segurança. Então, na edificação da Vine, muitos homens de Deus, mulheres de Deus nos ajudaram. Isso foi claro, foram conexões divinas, para que nós pudéssemos viver aquilo que Deus tinha. Assim como eu recebi auxílio, como eu falei aqui, de um amigo, 2 amigos que eu liguei, assim tantas outras coisas. Esses dias eu estava com outro pastor amigo conversando de uma questão específica. Cara, nessa situação me ajuda aqui, você sabe, você manja disso, me auxilia. Então isolar-se te impede de acessar a verdadeira sabedoria. Gente, ore, peça por amigos, peça para que Deus te conecte com pessoas e se esforce. Nós precisamos uns dos outros. Eu estou terminando, e eu quero trazer mais algumas coisas para vocês. Abra lá comigo, Salmo 133, 1-3. Olha os detalhes desse salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o verso 1 começa dizendo sobre o valor da comunhão, da verdadeira comunhão entre os irmãos. Então quando ele diz que é bom, isso fala de algo que agrada a Deus, e fala também de algo que faz bem para nós. É agradável, gera paz, alegria, prazer, instrução. Então relacionamentos nos auxiliam. Isso é tão forte que no verso 2, o salmista faz uma comparação com a unção do sumo sacerdote Arão. Então ele fala que esse óleo que desce pela cabeça, que era um símbolo da bênção de Deus, que desce pelo topo, por essa figura de governo, passa pela barba e alcança as vestes, alcança o corpo todo.
quando há essa conexão, quando há essa comunhão, a bênção de Deus, ela toca a todos, ela traz vida para a igreja, ela traz vida para os irmãos. E como se não bastasse, o verso 3 fala sobre o Monte Hermon, e fala sobre esse orvalho que trazia frescor, e ajudava aqui, em todo o crescimento, em toda a propagação ali da terra. Então, isso mostra o frescor, a bênção que existe na comunhão. O refrigério que nós recebemos. O texto diz, ali o Senhor ordena a bênção. Porque na unidade a bênção de Deus está e há a vida abundante. Porque o Espírito, ele age com liberdade, ele impacta a comunidade. Por exemplo, nós estamos aqui no jejum de 14 dias para a Conferência Sedentos. Acho que hoje é o 4º dia, se eu não me engano, né? É o 4º dia, ainda dá tempo de você entrar. Porque escute, não tem a ver com uma preparação só individual, tem a ver com um clamor como corpo, para que Deus faça algo em nós. Para que Deus faça algo na cidade, nas famílias. Para que Deus levante os seus filhos em toda a cidade de Colombo. Tantas igrejas, pastores que Deus vai levantar e está levantando. Agora, Deus nos chama para levantarmos um clamor coletivo. Por isso que Jesus orou, versículo 11 de João 17, pela unidade. Olha o que diz o texto: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Como se não bastasse essa ordenança divina, a unidade, nós vemos a unidade dentro dos próprios atributos de Deus. Então, Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós estamos falando de um Deus em 3 pessoas, que vivem em comunhão perfeita. Isso significa, isso me mostra que a comunhão não é apenas algo que Deus faz ou incentiva, mas tem a ver com quem Deus é. Tem a ver com quem Deus é. Por isso que a figura, quando ele fala da igreja, é um corpo, o cabeça é Cristo, mas todos nós estamos interligados uns com os outros, e é dessa forma que Deus manifesta a sua plenitude, a sua bênção. Essa unidade é tão maravilhosa e é tão incrível, que a Bíblia diz que, Deus, ou melhor, Jesus, que ele veio para os judeus, mas a partir da obra de Cristo, todos nós somos feitos filhos de Deus. Então não há mais separação, não há judeu, não há grego, não há judeu e gentil, ou pessoa que não faz parte dessa raça ou nacionalidade ou povo eleito. Isso mostra que a unidade, Deus quer que todos os povos o adorem. Então quando você olha para toda a dimensão e a história bíblica, você percebe que Deus fala sobre unidade. Por isso que Efésios 4:3 diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por isso que o versículo 10 de 1 Coríntios 1 diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Eu quero que você saia daqui hoje encorajado. Eu quero que você saia daqui hoje instruído, compreendendo que a beleza da manifestação, da sabedoria e da instrução de Deus vem através de alguém. Eu quero que você valorize os relacionamentos, porque certamente Deus vai usar alguém para falar com você. Deus vai te usar para ser instrumento na vida de alguém. Relacionamentos são preciosos. Você não foi chamado para caminhar sozinho, mas em unidade.